Bora, comece. Não, estou a brincar. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast do Barrete. Desta feita, voltamos para um especial de Halloween, é verdade, onde vamos analisar três películas que, em princípio, merecem o nosso reconhecimento. Já vamos ver se positivamente ou não. Antes de avançar para o primeiro filme, cumprimento os meus camaradas. Tudo bem, pessoal? Estamos preparados para mais uma análise cinéfila? E estás bem acompanhado, Diogo? Sempre bem aqui acompanhar pelo Mas Nosferatu. amo de vontade, não é? Um bocadinho, não é? Mas posso dizer que este senhor aqui, que tem 100 anos, hoje vai ser só um espectador também. Hoje vai ser só um espectador. Não Mas, vai, não vai adi- dar o ar da sua graça. não, adiante também para quem passou ao lado, o Nosferatu vai ser reeditado. Um projeto do Robert Eggers, e é o Willem Dafoe, um ator que eu gosto muito também, vai interpretar Nosferatu, Como que é que já é o possível ele fez no participar? passado. Ele nem costuma participar em Já nada. o, o Willem Dafoe Desaparecido, não é? já fez de Nosferatu há uns anos, portanto. E Pronto, tem é só uma um boa detalhe face para interessante. tal, não é? Um detalhe, exatamente, é só um detalhe muito interessante sobre aqui esta criatura que poderia estar no podcast 2, mas como disse, só mais um espectador. Portanto, vamos fingir que somos 4, ele está aqui caladinho, eu falo por ele. Portanto, eu valo por 2. Não é? Já Ele está a olhar falámos para o lado. dele num podcast sobre Halloween, não foi? Não foi no ano Foi. passado? No Nosferatu da Sim, Vampire. Portanto, eu exatamente. falei Da década de 70. falamos da versão do Do Herzog. Herzog. Sim. Ok, mas bem. Vamos Agora, então prosseguir. O primeiro filme que vamos analisar é Dead of Night, de 1945, realizado por Alberto Cavalcanti, peço desculpa, quem é que ele Charles cavalga? Crichton, Basil Dearden e Robert Hammer. Aqui o quarto realizador, que estamos aqui em dúvida se era um quarto ou três, mas o Bernardo muito assertivamente disse que era o quarto. Não te estamos a ouvir, Diogo, mas já poderás dar o ar da tua graça. E Sim. por isso vou perguntar aqui ao Bernardo o que é que ele tem a dizer sobre o Dead of Night, começando aqui a nossa jornada pela análise destes três filmes. Dead of Night. O que é que eu posso começar por dizer sobre este filme? Talvez começar um bocadinho pelo contexto histórico, que é algo que eu defendo, de vezes sem conta, não podemos dissociar das visualizações, independentemente depois se gostamos ou não do filme. E neste caso, o Dead of Night é um objeto que merece referência porque foi a primeira antologia de terror. Já havia antologias antes, mas neste formato é a primeira vez que está nos confins do terror. É um formato que depois só veio a ser popularizado em décadas posteriores. E depois teve muita influência em dezenas de filmes e séries. Atualmente temos, por exemplo, a antologia VHS, que está a lançar sequela atrás de sequela. E algumas até merecem atenção. Mas pronto, aqui enfim temos narrativas sobrenaturais, não é? Temos aqui uma história onde se joga às escondidas, não é? Numa mansão, um homem que é possuído por um espelho, dois companheiros de golfe que rivalizam por uma rapariga, não é? E aqui um ventríloco que pode ou não estar possuído pelo seu bonequinho. E esta última é sem dúvida o destaque da antologia, porque em pouco tempo o argumento trabalha muito bem o conceito da possessão e tem um fator que, na minha opinião, está depois omisso nos restantes contos, que é o fator arrepio, o fator medo, o fator atmosférico também, um pouco. Há uma outra que também o tem, mas este então consegue ser um destaque bastante fácil. O outro é a narrativa do espelho. Eu acho que, não sendo mais do que a metáfora para os problemas conjugais do casal, também consegue estimular ocasionalmente. Mas de resto foi um filme que, olha, entreteu um pouco, deixou-me até sonolento e que eu acabo por perceber que respeito mais pela sua força simbólica e pelo filme do que pelo filme em si. Que é uma pena. É uma pena. Não sei. O
que é que tem a dizer. Muito bem. Diogo, vais na mesma linha ou tens uma opinião diferente? Agora audível, certo? Sim, perfeitamente. Sim. Muito bem. Olha, em primeiro lugar, o que eu queria dizer há bocado, se não fosse aqui, isto aqui do microfone, é Sim. que este filme está disponível na Netflix, portanto Bem é apontado. fácil, Ok, é bem apontado. fácil ver na sua visualização. Agora, sim, eu penso que vai muito na linha do que o Bernardo disse, apesar de eu até me ter entretido mais um bocado. Interessante a questão destas fábulas estarem interligadas a uma narrativa base, onde é posta em causa aquela questão psicológica, portanto, do estar doente, ver estes episódios, o sobrenatural ser considerado uma espécie de esquizofrenia e portanto, de vez em quando voltávamos à base, penso que dava um rumo mais interessante ou mais apelativo ao que depois viria a acontecer. Portanto, cada um dos intervenientes tinha, digamos, uma história, digamos, espetacular para contar ou algo que não conseguiam explicar. E eu penso que vai muito nesta linha do que é esse medo. Portanto, aí está, o tal contexto histórico é importante. Percebemos que em 1945 o terror em si era algo muito diferente do que veio a ser mais tarde, com o próprio Exorcista e tudo. Portanto, o que era um terror mais físico. Penso que nesta altura, em 45, e não um terror bastante psicológico, portanto, o tentarmos associar com a fantasia, com a magia. Já tínhamos tido a nível do que é a imagem, o expressionismo alemão, em que já consegue ir ao encontro do que eram imagens mais assustadoras, por exemplo, o Gabinete do Dr. Caligari, o próprio Nosferatu está aqui, é um filme de 22, portanto, indo já buscar o terror à literatura, tentar adaptar a literatura, depois temos o Frankenstein no início dos anos 30, portanto... Drácula, etc. Exato, não tinhas assim tanta imaginação, mas agora quando não pões criaturas sobrenaturais, tentas criar uma narrativa em volta do que seria só um mundo humano e algo que não conseguirias explicar. Portanto, é muito interessante essa tal metáfora, como falaste muito bem, do espelho para os problemas do casal. Temos aí essa ponte, mas realmente também eu classifico a história que mais dá arrepios, pronto, apesar de serem uns arrepios um bocadinho comedidos, mas achei realmente a mais interessante, que é a do ventrículo no fim. Muito interessante esse lado mais fora da realidade, portanto, ele parece que é uma pessoa realmente que sofre de um problema esquizofrénico, portanto, até se calhar seria um filme, ou pelo menos essa fábula entraria no podcast, no último podcast que saiu, foste o Bernardo que falaste com a psicóloga, e portanto, até aqui associando ao cinema esse personagem, estaria se calhar aqui, teria um lugar garantido na sua clínica. Sim, sem dúvida. A questão da bipolaridade. Exatamente. Agora, tirando isso, penso que é um filme bem construído, é um formato interessante para a altura, penso que vale a pena a sua visualização, mas também devo referenciar que, comparativamente ao que foi o terror ou a forma como o terror evoluiu no futuro, mesmo eu não sendo ou não ficando muito fascinado com o que são os zombies ou outras criaturas sobrenaturais, admito que há certas obras que claramente foram numa direção mais interessante, e a nível cinematográfico eu penso que este filme vale muito pela sua narrativa. Isso aí sim, eu achei que é positivo e é algo que vocês já conhecem de episódios anteriores ou de outros filmes, que é com pouco fazer-se muito, e portanto aqui é a genialidade do argumento, eu penso que é o que fala mais alto, e assim sendo é uma referência importante, portanto é uma nota positiva, sem dúvida, não fiquei deslumbrado, mas é uma nota claramente positiva, portanto um bocado na linha do Bernardo, um bocadinho mais positivo talvez, mas Tiago, diz-nos tu também o que achaste, não é? É assim, Dead se of falaste Night. em deslumbramento, eu acho que vou levar o deslumbramento todo, porque na minha opinião, Dead of Night é só simplesmente um filme excelente. Não estou de acordo com o que vocês disseram globalmente falando. Acho que é um filme que entretei do início ao fim. Aliás, foi dos poucos filmes que eu vi recentemente, provavelmente o filme que mais me fez rir nos últimos anos, e é neste último ano, e é engraçado, sendo um filme de terror, e eu acho que é precisamente isso que o faz ser um filme altamente completo. Vocês não sei porque é que se estão a rir, não sei porquê, Porque mas olha, eu vou-te ser Falaste em sincero, comédia. nós, qual é o mal? pela ordem que nós estamos a Nenhum. falar,
O filme que vem aí a seguir, eu ia dizer precisamente essa frase, mas com tempo. Ok. Para mim, um filme altamente completo, porque, lá está, tu falaste em outras direções que o cinema teve a partir daí. Eu gosto da direção que este filme traz, porque é um terror muito mais psicológico do que propriamente um terror visual ou de jumpscares ou tudo isso, que na minha opinião, tal como tu disseste, a narrativa consegue ser forte o suficiente para ter um terror adensado às histórias em si, e eu gosto disso. Gosto que este filme seja considerado terror, porque lá está, é um terror psicológico muito bem espelhado, na minha opinião, nas várias histórias, todas elas claramente, na minha opinião, hilariantes. E lá está, uma coisa que também vocês não referiram, por espanto meu, é a densidade filosófica ou intelectual com que este filme aborda a questão do sonho e da realidade, e como muitas vezes essa questão se confunde. Eu acho isso neste filme espelhado, intelectualmente falando, é brilhante, na minha opinião. As personagens, aquela reunião que se faz, todas elas têm uma personalidade que eu acho que atrai bastante. As histórias que elas contam também adensam essa personalidade em si. Então, consegui conjugar um terror psicológico com a tal questão da comédia e também essa tal questão intelectual do filme, e também, de certa maneira, todas as histórias que quiseram transparecer o lado do terror e de tudo o que vocês disseram, da demência também, em certas questões, também tem mensagens muito filosóficas. Então, na minha opinião, não consigo apontar erros a este filme, muito por força também do ano em que foi, neste caso 1945. Portanto, já adiantando aquela que é a minha nota, um claro 4 em 4 de minha parte. Por isso, deixo aqui já a minha consideração. Pergunto então a nota, Diogo, já que falámos primeiro Sim. com o Bernardo, agora apontas tu a nota e fazemos um espelho. Pronto. Dentro não fiquei tão fascinado quanto tu. Interessante, é uma observação interessante essa questão do sonho. Sim, muito bem Que é dito. uma marca profunda do Concordo filme. perfeitamente. Agora, em certos momentos, só para te explicar muito rapidamente o porquê de não chegar, digamos, ao nível de experiência que tu tiveste, aí está, por gosto pessoal, muito possivelmente, porque, como eu disse, a nível de narrativa, eu acho que é realmente muito interessante e esse lado psicológico também me cativa. É que são várias Mas, narrativas, todas elas bem estruturadas. existe um lado Na imagético minha no opinião, pelo terror, menos. existe um lado imagético no terror que outras obras no futuro conseguiram alcançar, também se calhar pela genialidade dos seus realizadores, que aqui se calhar ainda não acontece. Parece-me que desse ponto de vista, no que é o gravar bem ou construir um filme a nível de imagem, porque o olhar também conta, penso que é um filme que está muito bem feito, mas não é excepcional desse ponto de vista, portanto, não é de todo por aí que me assustei, portanto, era só a minha cabeça a funcionar. Mas tens de te Penso que assustar para o filme ser brilhante? é um bocado limitado. Não, mas tem de ficar um bocado mais. Portanto, eu tenho de assustar por aqui, mas isto também tem que ter uma espécie de experiência, ou isto. Portanto, há outros sentidos que, a meu ver, aqui no Dead of Night, pronto, não havia essa prioridade. Na altura, se calhar, nem se ligava tanto a isso. Agora, aqui Diogo, não não se aconteceu. ligava tanto a isso. Não. Quer dizer, tu acabaste. A nível sonoro era básico. A nível imagético tiveste outras obras, mas Pronto, o Dead of Night não foi acabaste nesse de fazer sentido. referência ao expressionismo alemão, Pronto, que visualmente sim, mas também supera a competência. em certa Não é? parte, certas obras são assustadoras até pela falta de equipamento ou tecnologia da altura, que tornavam as coisas assustadoras. É um bocado como estas imagens que nós vemos dos fantoches ou portanto, das máscaras que se utilizava há 100 anos atrás ou há 80 e eram mais assustadoras do que as bonecadas que há hoje em dia. Então tu querias um Por essa Nosferatu no simplicidade. filme, né? Para o filme Não era aumentar de notas. necessário, mas é um exemplo de uma gravação feita em que imageticamente é muito mais assustador do que o Dead of Night. Portanto, o Dead of Night é Mas a muito questão é que pelo o filme terror. não tem que ser assustador para ser melhor. Tem, se está nesta categoria, tem, desculpa. Eu se vou ver um Não, filme de terror, eu estou à não, espera de certas sensações. não. O terror psicológico não Há um é bocado. necessariamente assustador. Mas isso também, o terror psicológico É pode, mentalmente essa mesma experiência profundo. em cada um de nós três e de quem nos está a ver ou a ouvir é totalmente diferente. Como Pronto. é óbvio. Mas E é estamos a tentar nisso que, atingir uma a universalidade. nível Por isso é que pedagógico, estamos a a nível falar. pedagógico, eu acho que este filme é excelente.
Aí está, esse tal lado Concordo. psicológico, eu acho que está muito bem feito. Agora, a nível imagético, eu penso que não, há outras sensações que eu não consegui sentir neste filme que Muito espero bem, sentir muito bem. num filme de terror, como num dos filmes dos três que vamos falar, eu senti mais. Aqui não senti, mas pronto, 3 em 4, penso que é uma nota Muito bem. sólida, que merece, acho que sim, sem dúvida merece, mas não consegui mais além do que as 3 em 4. Justíssimo. Só antes do Bernardo dar a sua nota, só acrescentar que também, a meu ver, o filme também tem uma questão cíclica de tudo acabar por se repetir. Também acho interessante e acho que o final acaba por ser bastante interessante por causa disso, a questão cíclica e tudo, ser todo um círculo Sim. vicioso, e eu acho isso interessante. Bernardo, a tua nota e considerações finais. Esse momento é interessante porque percebemos que o filme acabou e há um certo alívio nesse facto quando percebemos então que é uma narrativa cíclica. Porque de excelente o filme tem muito pouco, tem talvez a questão da inovação à época que deve ser valorizada. Não é? Tu fizeste muito bem o comentário no que diz respeito ao terror. Os primeiros anos no cinema foi muito à base de adaptações literárias e aqui este filme está a tentar ser inovador no que diz respeito fundamentalmente ao argumento, não é? E o meu problema é mais a forma como o faz. Ou seja, no que diz respeito aos diálogos, acho que está inundado de diálogos. Acho que quer dizer tudo e acaba por exprimir muito pouco. Ok? Principalmente no que diz respeito ao entretenimento, porque são muitas histórias, nós queremos tentar entrar numa ou outra personagem e o que acaba por acontecer é que eu apeguei-me a um total de 0 personagens, não queria saber do nome delas, não queria saber as suas experiências. Eles contavam as suas histórias, os seus sonhos, os seus passados. Havia muito pouco interesse no global das histórias e a forma como elas tangencialmente se tocavam. Depois, outro aspecto que, lá está, é muito importante no que diz respeito à experiência de ver cinema, que é a visão, o visual. E acho que, em termos de planos, em termos de composição de imagens horroríficas, o filme é, na essência, um drama que está a brincar ao cinema de terror. Não sabe bem o que fazer. É um drama, na sua essência, que tem pouquíssimo de interessante a nível de substância. E que luta para me manter acordado. E isso não pode ser posto de lado, quer dizer, porque ele podia não se valer por um lado, mas valer-se por outros. Aqui acho que as histórias são, as várias narrativas sobrenaturais são muito inconstantes. Acho que vale fundamentalmente pela questão inovadora, por tentar ser algo que adaptado ao cinema de terror, tem aqui uma ambição muito específica e, aliás, estendeu uma passadeira vermelha para muitos outros filmes do género, alguns melhores, outros piores, mas que isso deve ser valorizado. Agora, enquanto experiência cinematográfica, acho que ficou datado, acho que ficou desinteressante até certo ponto e acho que permanece como que um objeto de museu que eu só consigo recomendar a quem tiver um qualquer fascínio pela história do cinema e queira descobrir onde é que está a gênese e, nesse ponto de vista, acho que a pessoa deve ver o filme. Agora, para o ver, para se assustar, esqueçam. Para ser Não estimulado era esse o objetivo. intelectualmente, pois não, ainda bem, porque se fosse, era mais um fracasso. Também não vais ver o Memória para, sei lá, teres uma história linear, né? Se quiseres ter, também se calhar o filme é um bocadinho, se calhar para dormir, nesse aspecto também. Mas eu vou ver um filme de terror para ter, lá está, essas sensações horroríficas, nem que seja no ponto de vista imagético, não é? Não precisa de ser com base em jumpscares. Aliás, faz-se muito cinema moderno de terror sem jumpscares de qualidade. Verdade. E
este é um exemplo de um filme que não sucede muito bem nesse prisma. Agora, do outro ponto de vista, que era a substância narrativa, também carece bastante, porque lá está, eles falam muito sobre as suas histórias, mas depois, imageticamente, é como se fosse um drama muito básico, visualmente, quase como uma peça de teatro em vários cenários, cujas histórias eu acabo por não me conseguir apegar, com exceção Muito bem. daquela última do ventríloco. E, portanto, eu só consigo dar um 2 em 4, caridoso, aliás, caridoso, aqui Importa realçar, caridoso. por respeito mais ao filme do que qualquer tipo de admiração que tenha tido por ele. Não o quero voltar a ver tão cedo, né? Muito bem. Também para não dormir outra vez, né? Se for para adormecer, acho que não está mal, É mas exato. pronto, Se fica calhar um deviam mudar de terror para filme para adormecer. Se calhar fazes ali Não, mas um drama com, olha, faz ali um. um drama com algum suspense assentava-lhe melhor. Mas mesmo nesse aspecto, se vamos já analisar, não é, os crescendos a nível de thriller, também acaba por ser um filme que não tem memória nesse ponto de vista. Não, Portanto, a cena do mas fantoche assenta-lhe melhor. não tem Tem, suspense, é isso? tem. A cena do espelho É também não o- tem suspense nenhum. Por amor Diogo, de Deus, Bernardo. tem pouco, porque tu percebes o truque e a partir do momento que percebes o truque, tu já só queres que a história avance. Porque Muito acaba bem. por. Ok, espelha aquela questão metafórica do casamento dele estar arruinado por negligência, mas depois é tudo muito à volta de explicar porque é que aquilo está a acontecer, ele a tentar perceber. É um filme também muito falado. O que me. Tinha que ser. Torna- Eu sei que tem que ser, mas. Eles estão reunidos numa Ele- sala, eles têm que falar entre eles. Acho que é. Mas E são muitas mas é personagens. demasiado. Outro erro, quer dizer, porque não, eu não, se me perguntas o nome de alguma ou o que é Pois, que cada uma, eu pouco ou nada te consigo dizer, o que é mau, quer dizer, pois, era. assim tanto tempo. Citando Pronto, novamente, tinha que ser, era uma só personagem, como na memória, e andar a deambular por ali, se calhar era não. tornar-se melhor. Mas eu fico Vou contente acabar a que minha estejas a provocação. referir tantas vezes o Memória, que de facto é um ótimo filme, que provavelmente vai estar no top 10 dos meus melhores filmes de Acredito. 2022. Portanto, é Não, ótimo estarmos mas a falar de um bom filme à medida que vamos estamos aqui a falando picar nesta conversa. saudavelmente, obviamente, e é por isso que o cinema é tão interessante, que é permitir estas visões. Encerrando então aqui a análise ao primeiro filme, Dead of Night, vamos então partir para outro filme, Ao Zoo, de 1977, realizado por, a ver se eu digo bem, Nobuhiko Obayashi, é assim que se diz, não sei. Provavelmente o Bernardo saberá se é assim ou não. Que ele é o especialista a referir aos realizadores. Portanto, perguntei. Vamos seguir a mesma ordem. Bernardo, gosto de ouvir primeiro. O que é que tens a dizer sobre aqui o Auzu? Qual é a tua opinião? Alzu. Ora, Alzu, eu, olha, não me lembro, e eu quero que me corrijam se acharem que eu estou errado, mas não me lembro mesmo de nenhum filme que tenhamos abordado em podcast que fosse tão bizarro, tão Ah, há experimental. um, há um que o Diogo não gostou muito. Estás a falar do She Dies Tomorrow? Não é tão bizarro, nem Não tão é tão, experimental. mas também é Tem bastante bizarro. elementos, tem elementos, mas vai a um Sim, nível, não sim. é? Mas por Este curiosamente, se me permites, eu valorizo imenso pelas mesmas razões que valorizo She Dies Tomorrow. Não sei se é o mesmo que acontece contigo. não exatamente, não exatamente. Não tracei nenhum tipo de Ok. contacto entre esses filmes, mas quando for a tua vez de falar, acho que vai ser interessante ouvir o porquê de traçares essa comparação. Agora, lá está, por falar em comparações, parece-me um pouco inoportuno traçar comparações até com este filme, que de certo modo é muito único. Eu acho que um dos objetivos deste filme é precisamente estar para lá da margem do cinema, não é? Quer dizer, num canto muito específico, onde habitam apenas obras como, por exemplo, La Montanha Sagrada, de Jodorowsky,
Acho que é também um filme que não consegue traçar comparações óbvias e lá está. Se resumirmos à espinha, este é um filme sobre 7 amigas, né, que viajam até casa da tia, uma delas, e Essa é a melhor sinopse é a melhor resumida sinopse. de sempre. Isto é a espinha, isto é a espinha. Aí elas chegam à casa e descobrem que algo de muito errado se passa com aquela casa, não é? Algo que pode muito bem consumi-las de formas pronto, horripilantes e ao mesmo tempo caricatas, não é? Aqui sim, o terror e o humor a cruzar-se. Bem. E cada amiga tem o nome que representa a sua personalidade, um certo arquétipo. E ao longo da história, o desfecho de cada uma acaba por estar de alguma forma relacionado com o nome delas. Isto é no pequeno esquema da coisa, porque, Não pensei nisso. Onde é que se verifica isso, por exemplo? por exemplo, quando aquela rapariga que gostava muito de comer Ah, sim. acaba por ser Ah, tinha morta. aquela alcunha. Ok, ok, já estou a perceber. É Sim, isso? tinha aquela Ok. alcunha e acaba por ser morta a ser comida. Pronto. Pronto. E depois, se analisarmos uma a uma, isto vai sucedendo de formas paralelas. Agora, se tivermos, se calhar, uma visão mais macro da história, conseguimos analisar aqui o Aozu como uma alegoria para o trauma que a Concordo. nação japonesa viveu no pós-guerra, não é? No pós-segunda guerra. Ah, ok. Isto porque o ódio e a ira da tia, não é? Que acaba por ser a principal responsável por aquilo tudo, na sua gênese tem um romance que lhe foi roubado. O que, por consequência, absorve qualquer esperança, sonho ou desejo que aqui é cristalizado nestas jovens adolescentes. Que lá está, não têm memória da guerra. Não vivem num mundo de fantasias e oportunidades, um mundo próspero. Coisa que a geração anterior não usufruiu. Agora, a forma como trabalham este tema podia ser mais redonda, podia ser mais concreta. Acho que aqui uma abordagem poética no meio de tantos estímulos pode ser um fator de alienação e que dificulta esta correlação entre. A cena final? Refere-se à cena final? Que é a Refiro-me à parte mais cena poética do filme, a meu final, ver. sim, sim, isso é no desfecho, quando eles tentam, há aquela expressão em inglês que é drive the point home, chegar ao destino Exatamente. pronto, acho que é excessivamente poético, acho que depois ao longo do filme eles também tentam ter alguns apontamentos dentro daquela história hiperbólica, tentam ter alguns apontamentos que remetam para esta metáfora que eu acabei de referir, mas acho que podia estar trabalhado de uma forma ligeiramente mais calibrada para se tornar. Aqui era um caso em que eu gostava que fosse mais óbvio, que uma pessoa não tivesse que trabalhar tanto para lá chegar, que é raro fazer um apontamento destes. Normalmente é Mas falta de referes-te subtileza, mas aqui é referes-te excesso de subtileza. mas referes-te exatamente chegar lá a quê, exatamente? Ao Só para eu ponto em que perceber. tu traças um paralelo entre o que está a acontecer e todas as emoções da ira da tia se despertarem por causa daquilo que se passou com o marido dela ou com Ok, o ok. namorado dela. Pronto, isso é, Que até é explicado à Nolan, basicamente, né? A certo momento do filme. sim, Se me sim, permitem o A Nolan, que entre nós já à percebemos o Nolan, que é. à Nolan, é sentadinhos a falar, pronto. Uh, só que lá está, é precisamente na forma que está a memorabilidade e a ousadia do filme, mas também aqui a corrosão, não é? Aqui o senhor Obayashi. Mas negativa? Sim, sim, e eu passo a explicar porquê. Porque de facto os efeitos visuais, que são caleidoscópios e conseguem, não, caleidoscópios e intensos, conseguem comandar a atenção, está tudo muito certo. Mas por outro lado, também
se tornam um pouco cansativos à medida que o tempo se vai passando. Tendo a concordar. Ao Muito ponto- repetitivos, de certa maneira. Sim, chegamos ao terceiro ato e acaba por ser mais uma tentativa, não é, de não ficarmos atordoados do que outra coisa. Enquanto que no The Dead of Night era dormentes, aqui ficamos atordoados, não é? Aqui é excesso de estímulo. Agora, é estranhamente fascinante. É um filme que, lá Concordo. está, tem pura ambição. Estranhamente fascinante. Provavelmente, como eu descreveria também este filme. Tem muita ambição e eu sinto que se quer demarcar pela sua estética e eu acho que honestamente consegue fazê-lo. Não é? Quer dizer, é um filme que tem 45 anos e continua a ser um Um filme filme curto, né? 1h20 e... curtinho e bem. Acho que é um filme com um caráter e propriedades muito próprias, não é? Dentro de um género que tem alguma dificuldade em reinventar-se e, portanto, acho que aqui a criatividade do Ozu é bem-vinda. Muito bem. Diogo, tua opinião sobre o Auzu? Auzu que significa casa, né? House, neste caso. Sim. Epá, Epá. Não Pronto. concordo nada com o que o Eu- Bernardo disse. não, eu acho que o Bernardo toca em certos pontos que é verdade. Assim, eu não tenho o contexto histórico, não sei se algum de vocês tem, do cinema asiático ou do terror asiático, principalmente nesta altura. Eu não tenho. Agora é assim, a nível estético, para mim, muito sinceramente, é só cansativo, não é mais nada. Aquilo, Ele vai basicamente, fazer as mesmas críticas que fez ao She Dies Tomorrow. Não vês eu não a sei o que é que vou. correlação? Estás sempre a ir buscar, não. Cada obra é particular. Não, mas é assim, eu compreendo essa tal inovação, como agora tivemos há bem pouco tempo um filme chamado Everywhere, Everything, at the Same Time, algo assim. All at once, Everywhere. yeah. All at once, exatamente. Também não percebo o fascínio daquilo, mas pronto, enfim. Eu sei que é muitos asiáticos também ter este lado mais de inovação ou de fazer as coisas diferente, ter muito estímulo visual e sonoro. Sou um feliz por já ter ido ao Japão e compreender isso estando lá. E na arte deles, mesmo no que é o manga e outro tipo de representações de heróis, eles procuram muito isso. Portanto, esse tal estímulo muito visual, mas nem tanto o que o Dead of Night procura, que é através de um argumento, de um diálogo, de vários diálogos, contar uma história em que só isso também valha por muito. É óbvio que há outros artistas e nós já vimos peças deles, japoneses neste caso até, mas pronto, falando nos asiáticos em si, ou como um Kurosawa, ou como um Ozu, ou Miyazaki já mais na área da animação, e eu tenho narrativas e filmes extremamente estéticos, interessantes, ricos, e não precisam desta catrafalhada toda de espécie de pirotecnia, não é? Isto vai-me lembrar, por exemplo, aquela altura hippie onde se experimentavam várias coisas. Deste-me um paralelismo com o Jodorowsky, apesar de eu penso que o Jodorowsky não é assim tão à toa, portanto existem significados um bocado mais profundos e negros nos seus filmes, mas mesmo assim a experimentação eu penso que tem um certo limite e o que acontece é que chega a uma certa altura e tu disseste bem, Bernardo, cansa um bocado, quer dizer, e o problema desse cansar é que a narrativa em si, pela tal sinopse rápida que tu fizeste, é tal questão de 7 amigas que vão para a casa da tia de uma delas e depois acontece o terror Mas toda a todo. gente chama tia, né? Uma casa amaldiçoada. Sim, mas uma casa amaldiçoada. Pode ser interessante esse lado de ter perdido o marido na guerra, apesar que a guerra acabou em 45, as bombas atomicas foram em 45, já é o filme de 77. Ei, Há, mas há certos, o há certos framework temporal não significados. depende do. Atenção, vamos lá ver. Mas quando tu O realizador perdeu amigos na guerra. categorizaste, opá, mas é Ok? uma coisa ultrapassada. Pronto. Portanto, eu acho Isso é que relevante. Não. É como ultrapassada filme, para nós? como Não. filme, uma coisa. As gerações seguintes, desculpa ter-te interrompido assim, mas as gerações seguintes deles ainda sofrem com isso. Quer dizer, o amigo dele perdeu, o realizador perdeu amigos na guerra. Mas então, um tema tão sensível quanto esse, retratá-lo desta forma, eu penso que é um bocado. Porquê? Porque realmente fez-me muito mais rir do que horror. Ótimo, Isto ótimo. para mim de horror tem zero. Zero. E assim, como obra em si, pode ter um momento ou outro interessante, principalmente pelo seu desfecho e essa tal semiótica
dramática, digamos assim, ou esse significado que tem o lado pessoal, pelos motivos que as raparigas morrem cada uma, ou até mesmo a própria questão da tia e da maldição do que foi o seu passado. Mas o que é o desenvolvimento do filme, do início ao fim, durante 1h20, eu cheguei a meio e já não estava interessado em rigorosamente nada. Percebe-se? Portanto, claro que o nosso lado pessoal conta muito, e é isso que nós estamos aqui a discutir, mas custa-me um bocado realmente encontrar valências positivas neste filme, porque Muito bem. é uma esquizofrenia de sons, de imagens, tudo muito rápido. Portanto, mesmo a forma como os planos estão cortados, às vezes certas cenas quando passa de um lado para o outro, quer dizer, a nível de espaço-tempo também é muito abrupto. Penso que não há, é uma correlação pouco saudável em certos momentos. Portanto, depois o tal lado do terror progressivo, já quando estão dentro da casa, mas mesmo certas partes de terror físico que acontecem, penso que são um bocadinho básicas, literalmente Ok. básicas. Ok. Portanto, não consigo, não quero ver tão cedo este filme. Teremos nota negativa, Bernardo? O que é que é? Não sei. Pronto, desculpem, eu hoje estou muito provocador. Mas vá, agora a minha opinião. E bem, A minha opinião sobre este filme, eu acho que vai muito na linha daquilo que o Bernardo disse, muito sinceramente. Talvez talvez eu seja um bocadinho ainda mais otimista, porque, lá está, porque é que eu acho que o She Dies Tomorrow e este filme tendo a gostar, se calhar pelas mesmas razões, pela sua ousadia. São dois filmes extremamente ousados e que querem passar a sua marca, a sua mensagem e fazem-no, claro, concordo com o que vocês disseram, exageradamente e em certos momentos torna-se cansativo, mas globalmente falando, eu acho que gosto deste filme que tente espelhar a sua marca e a sua marca distintiva, neste caso, a sua essência desta maneira, porque era isso que, lá está, a tal alegoria que o Bernardo falou, o realizador queria transmiti-la desta forma. E claro, pode ser cansativo, pode ser repetitivo, mas se formos a tentar encontrar uma essência no filme, e eu por acaso até gostei da parte poética final, e provavelmente até vai ser por causa disso que lhe vou dar mais aquela mais meia estrela que daria se o final não tivesse sido assim. Acho que o filme acaba por ser, tal, mais uma vez, como o Bernardo disse bem, estranhamente deslumbrante. E é por isso que devo enaltecer este filme positivamente, de certa maneira, pelas mesmas razões, mas sendo um filme diferente, obviamente, do She Dies Tomorrow. E é por isso que eu lhe dou 13 estrelas em 4. Diogo, Dou metade. 1,5 estrelas. Então há nota negativa. Ok. Muito bem. Não. Não há nada a acrescentar. E eu compreendo, aí está, as pessoas têm visões diferentes sobre obras de arte, quer seja música, cinema ou literatura até. Epá, mas há coisas que tu disseste que não compreendo. Quer dizer, não compreendo, ok. Isto assenta muito nesta vertente. A ousadia, a originalidade, às vezes não deve ser confundida com o simplesmente não se conseguir atingir uma certa mensagem ou um certo objetivo. Portanto, como há na arte, Mas tal como o Bernardo disse, essa mensagem atinge-se, que era o objetivo. sendo a subjetividade, ou estando a subjetividade constantemente presente na arte, e todos nós vermos uma mesma obra de uma forma diferente, penso que há certas métricas que é impossível deixar de lado, descurarmos, e aqui neste caso há certas métricas que por simplesmente não me acredito que sejam cumpridas. Não sou Tipo nenhum o quê? catedrático em cinema. O desenvolvimento do que é a nível imagético e sonoro é, Sonoro não. não, está mal. A nível, é tão experimental que depois o que é o cerne da história torna-se desinteressante porque torna-se Há irritante um o filme. desequilíbrio, É sim. impossível. Não dá. O filme torna-se interessante. A forma como passa a mensagem a certa altura é mau para o espectador. E ninguém é super-heróis aqui. Ou das duas, uma é uma pessoa que adoras aquilo e ok,
Mas ou então esquece. Portanto, aquilo é para um nicho. É um nicho de um nicho. Isto é um filme para um nicho de um nicho. Desculpa lá. E isso Mas também isso não é necessariamente, isso não é um justifica que o bocadinho. filme possa ser mau. Não, é um bocadinho. Quando se prende demasiado, eu penso que Há essas nichos coisas muito bons. não há certas. Opá, desculpa lá. Há nichos muito bons, mas até nesses nichos, como é um certo cinema português, ou até outros cinemas mais, digamos, não é, como é que se diz? Não é tropicais, é uma coisa mais. Help Exótico. me. Exato. Exótica, é. Exótico, exatamente. Tropical. Por exemplo, um Bellatar um Bellatar ou um. Está-me a faltar a palavra. Lá. Desculpa, desculpa. Um Bellatar, um Pedro Costa, tem realmente muitas valências, mas em certas obras, com certeza, por não conseguirem atingir um certo público, ou importante público, há um pequeno demérito, dentro de muita grandeza, há um pequeno demérito dentro dessas obras. Desculpa lá, não, há, Aí eu tenho não- que sou forçado a discordar. um filme de super-heróis, Está a ser um bocado vago em relação a isso, na minha opinião. atinge um público muito grande, mas depois revela realmente muitas fraquezas no que é obra de arte. Há A certas nível obras narrativo, Há concordo. certas obras de arte, muita gente não quer ver, porque simplesmente são uma seca. Em parte, não têm razão porque é que não compreendem a mensagem, mas noutro bocadinho de parte tem alguma razão. Há coisas que existe uma certa prepotência por parte da arte. Isso é um facto, porque quanto mais nós vemos, também chegamos a esta conclusão. Portanto, como eu dou mais braço a torcer e estarei sempre ao lado de obras que muita gente não quer ver, também tenho que compreender que há certas obras que muita gente não quer ver porque simplesmente são uma seca em certas alturas. Não vale estar com desculpas. Ai, que isto é uma E estética muito XPTO. Pá, isto é só Não, mas gajos. estamos todos de acordo com isso. Desculpa lá, não é? E este filme é o que se passa. Portanto, há que também, nós aqui temos que ser um bocado coerentes e perceber que há coisas que não podemos confundir a prepotência com o fracasso. E este filme aqui atinge um certo fracasso. repara, há uma Muito coisa bem. diferente Voltar. de de rir com o filme e de rir do filme. Sobre o filme, exato. Eu acho que tu ris com o filme, porque o filme tem uma certa noção de que utiliza o exagero e a hipérbole como propriedade O que Kill Bill está faz isso. no seu ADN. Está no seu ADN. E depois tem aqui um fator alucinogénico e bastante onírico que diz respeito. Aliás, se eu vos perguntar, vocês sabem quem é que foi a consultora imaginativa do realizador? Tipo, para desenvolver a ideia do filme e a história do Sim. filme? Não faço ideia. É o conceito imagético do Não filme. faço ideia. Mas Mas acho que tu sabes. quando souberem, vão perceber. Foi a sua filha. Tinha pai 5 ou 6 anos. A sério? Engraçado. Sim. Ou seja, estas imagens que nós vemos, parte delas são fruto da imaginação, sonho e pesadelo de uma criança. O Isso é muito realizador interessante. tinha pleno controlo, pleno intenção em fazer o que nós vemos no House. Se até certo ponto leva a aquilo que nós podemos dizer que o Diogo, por exemplo, ficou totalmente alienado a certo ponto. E de facto o filme leva a alguma alienação. A certo ponto podemos perder interesse porque estamos tão estimulados que isso depois gera uma certa dormência. Agora, eu acho que no que diz respeito a um terror cómico, ele está, propositadamente a evocar uma estética sem perder substância, e aqui eu acho que é o ponto onde o filme consegue equilibrar-se um bocadinho, que é, ok, isto não é só estilo sobre substância. Há aqui matéria para dissecar. Depois tu podes. A forma como a sua estética está montada é que pode ser uma barreira a tu interpretares essa matéria. E eu isso aceito plenamente como crítica. Até certo ponto eu também encontro isso. Mas acho que, principalmente num género como o terror, que é tão
mecânico em certas matérias, em certos pontos, não só nas suas histórias, como também na forma como elas são contadas, a injeção de novidade, e depois esta novidade pode ter muitas variáveis e pode-se desdobrar em muitos caminhos, mas a injeção de novidade que o filme consegue passar para o espectador, acho que tem o seu mérito, É na fresco. medida em que nos faz rir do que está a acontecer e, mais do que rir, faz-nos estar completamente envolvidos num estado quase que alucinogénico. Se nós vimos este Num filme... estado mental, não é? Sim, que Ou dentro daquela é, casa até. que é alheio ao nosso, não é? Nós não o podemos interpretar como com o realismo, por exemplo, que o Dead of Night está a pedir. E eu acho que há alguma frescura nisso. Acho que há alguma frescura, E o filme tem sinceramente. mística. Sim, é um daqueles filmes que tu não consegues comparar com mais nenhum, e é um daqueles filmes que provavelmente nunca vai haver nada que lhe toque no que diz respeito a... Vamos Olha, lá ver, vamos isto lá ver. foi... Não, provavelmente ele vai ser um standalone, vai conseguir manter-se como O um tal nicho. filme em que tu dizes assim: olha, já viste o House? É que nunca mais vais ver Não nada vejas. desse género. E Bernardo, acho que para nota. um filme que consegue ter menos de 1 hora e meia e consegue Sim. utilizar uma premissa que a certo ponto podes até traçar na sua espinha, como por exemplo o The Evil Dead, não é? Só que o problema está em redor da casa e não dentro da casa, a partir de certo ponto, não é? Depois da personagem evocar aquela maldição, o problema vem de fora para dentro. Aqui o problema vem de dentro para fora. E consegue até reverter uma questão que é própria do cinema de terror, por exemplo, que é o trope de que quando tu fazes sexo, normalmente morres nos slashers. Aqui é um bocadinho o oposto. Aqui tu és puro e como és puro, morres. Sim. E isto Sim, porque a em tia 77. come, não é? Quem é solteiro, não é? Sim, sim, porque ela tem aqui uma certa ira para quem tem um mundo de oportunidades, Exato, algo que quem ela ainda se não vai teve. casar, né? Algo que Exatamente. ela não teve. Tu podes até interpretar a tia como um fantasma, alguém que morreu à espera do marido e que morreu de circunstâncias alheias e que mistura-se ela própria com a casa. E de certo modo, Em princípio é quando o essa a Diogo diz, mensagem que o filme transmite, exato. quando o Diogo diz, em termos temporais e de espaço e os planos e os cortes, o filme não funciona. O filme não funciona porque o filme está a funcionar num mundo que é muito dele próprio, Daí o muito título do filme. onírico. Um bocadinho como, por exemplo, olha, o Eraserhead do David Lynch também funciona num mundo só dele. Depois tu podes gostar mais ou menos da execução, mais ou menos daquela variante mais artisticamente plástica e pixelizada. E Eu exagerada, aceito temos que isso. concordar, E sim. exagerada, completamente hiperbólica. Eu compreendo isso. Agora, não consigo ter a mesma visão. Por isso é que também dou 3 estrelas em 4. Porque Ok, acho que há aqui boa, qualidades. boa. Apesar de não ser nenhuma obra-prima, Divergimos nem no pouco mais primeiro, ou menos, nem convergimos pouco mais no ou segundo. menos. Mas já há aqui valor que eu consigo apontar. Agora também digo, não é aquele filme para ver todos os dias, porque arriscam-se a ficar muito cansados dele. Não é? É muito intenso. Mas um filme para revisitar de 5 Em em 5 15 anos ou de 10 minutos, em 10 anos, em 15 minutos dou-te filmes completamente fora da caixa, com uma semiótica e todo um background filosófico, com um excelente argumento, uma excelente narrativa. E este, não tem isso. Não nem eu tem. digo que é Nem, excelente. por exemplo, não Não tem. é, Eu não é dou-te aqui 15 excelente. filmes em que realmente. Portanto, só Existem milhões de filmes, isto quer dizer. aqui, podemos estar 1 hora a Quer dizer, discutir sobre isto, podemos estar 1 Sim, é hora a verdade. discutir E é sobre por isto. isso, como eu gosto de Todas as dizer, valências que o que isto tem, cinema todas é as o que valências é. que isto tem, meu amigo, a estética não é desculpa para tudo. O ser diferente não é desculpa para não, tudo. não, pois não, mas eu acho que consegui Isso enumerar não uma tem. série de pontos que vão para lá disso.
metade dos pontos que tu enumeraste tens de estar a pensar muito para os enumerares. É o nosso trabalho enquanto Não críticos. encontras, não, em primeiro lugar, Quer dizer, é o nosso trabalho, não é? eu vou dizer porque, em primeiro Em lugar, vez de estar a pensar muito, não olha, encontras mais ainda nada, bem. não encontras mais nada aqui neste filme. E ponto número Mais 2, nada? o problema que eu aponto nem me deixa chegar a certas conclusões que tu tiras, que isso é que é grave. O mais grave para mim é isso. É a estética, ou como tu se desenrola, ser uma confusão tal, não é? E uma excentricidade tal que não me deixa chegar às conclusões que tu, por exemplo, se calhar chegaste. Aí está um grave Não, problema. Falta de comunicação. Problema de eu, comunicação. Pronto. mas eu acusei também esse ponto. Acho que é um bocadinho obscuro demais dentro Verdade. do Um seu 13, um ADN. 13 em 4 não pode ser grande problema. É impossível. Uma pessoa que dá 3 em 4. 2 em 4 ao Dead of Night e depois dá 3 em 4 neste e diz que aponta problemas como os que eu estou a Porque dizer, repara, são repara. problemas basilares, Bernardo. Não, Desculpa não, lá. Diogo, não, Pelo Diogo, amor repara, de Deus. repara. Há aqui um ponto que é para mim fundamental, que é intenção. Intenção. O Dead of Night teve uma intenção e falhou na sua intenção, a meu ver. Ou pelo menos não acertou em pleno. E por isso é que eu dou uma nota medíocre. Eu acho que o Hausu, àquilo a que se propõe, consegue ser uma experiência memorável por boas razões. Pronto, eu vou fazer É um filme. A minha excelente? intenção Não é é. estrelar Tendo a ovos. concordar. E é É excelente? Não 15 é. minutos a estrelar ovos. Depois é fazer um batido. Opa, por aí. A Day at the Kitchen. Olha, eu aqui vou jantar e vou pensar já num filme. E vai ser bom, porque põe umas estéticas todas malucas, põe pernas para o ar a fazer ovos e tá. E pronto, e como é uma coisa tudo diferente. Diogo. Em Diogo, plena de o intenção filme, já funciona. Para tem-me dar 3 em 4. Pronto. No Rotten vai já subir aí. Vou ser o gajo conhecido aqui. Por Mas, acaso, no Letterboxd, João, este filme está a 4 em 5. por exemplo, é porque há pessoas que de facto valorizam pelas razões Como o certas. A Shirai média, a Tomorrow, média. não é? Um argumento baseado em sussurros. Opa, isto é uma coisa. Vamos Não, avançar então, acho que pessoal. faz um retrato de uma época também. Acho que é astuto, acho que é temporal. Bernardo, comparativamente a outras obras que procuram isso mesmo e fizeram de uma forma com tanta excelência, eu olho para isto, opá, e é. Enfim, não consigo mandar, olha, vai ver este filme. Não pode. Não, mas E bem, eu acho que em ter, Vocês olha, recomendo, 3 em 4, dizes a um amigo teu eu para ir ver recomendo. este filme, Sim, pronto. sim, ao contrário do Dead of Night. Por isso é que não consigo dar uma nota eu não. positiva, porque eu não recomendo, portanto não consigo Pronto. recomendar. Agora, a um certo tipo de pessoa, perfil de pessoa que eu sei que vai Ou mesmo ver para este expandir filme horizontes, não é? Cinematográficos. completamente, dizes, olha, aqui está algo que tu nunca vais ver nada assim, Imagina ver isto no para o cinema, Halloween. meu. Epá, esquece. Uma experiência Em completamente IMAX. alucinogénica. E eu acho que há aqui valor na diferença, valor na invenção, mas depois também na coerência entre a forma e o tema. Acho que há aqui uma simbiose interessante. Não é excelente, não é grandiosa, não vai estar em nenhum top, mas é recomendável. Vamos então avançar, pessoal, que este foi ainda bem profundo, né, na discussão. Vamos Agora diz avançar agora para 3 coisas sobre o outro. o quê, o quê? Dizem-se agora 2 ou 3 coisas sobre o outro. O próximo filme, o próximo e último, terceiro e último, é El Espinazo del Diablo, tradução para português Nas Costas do Diabo, filme de 2001 do grandioso Guillermo del Toro. Digo grandioso porque, pronto, é uma Porque ele é preferência. grande. Exato. É para os lados. Desculpa, não, estou brincando. E neste sentido, vamos então avançar para a discussão deste filme. Bernardo, o que é que tens a dizer sobre este filme? Olha, talvez Gostaste? comece a minha intervenção com a descrição que o próprio Del Toro fez do El Espinazo del Diablo, Que é qual? porque eu acho que marca bem. Acho que marca bem o tom da crítica, que é, ele diz que o filme é o irmão do seu outro filme, que é mais badalado, que é o El Labirinto del Fauno. Um filme Engraçado. que, de facto, o fez crescer em medidas de atenção mediática. Ou Sim, é seja, muito badalado, sem dúvida, esse filme. são faces opostas da mesma moeda. Não é? E eu acho que tem aqui uma narrativa muito interessante que Concordo. mistura o período histórico do regime fascista do Francisco Franco com o sobrenatural. Mistura a opressão com a liberdade. Mistura
realismo social com fantasia. Foi o filme em que, de facto, salvo erro, o seu terceiro filme, e foi o filme que, de facto, fez do Del Toro um cineasta, porque ele aqui conseguiu reunir os temas que o caracterizam e enredou-os todos de uma forma que a mim pareceu muito rica, meticulosa, onde, pá, tanto quanto eu reparei, não há pontas soltas. E depois Ui, executa-se vem aí muito. 4 em 4. Não há pontas soltas no que diz respeito à matéria narrativa. Ah, ok, ok. Matéria narrativa. Desculpa ter-me adiantado. E É que eu depois gosto de 4 em executa. 4. Pois, isso gostamos todos, não é? Gostamos todos. Mas nem todos o podem ser. Aí, ganda Mas outro. 3 em 4, pronto. Chega-se lá com. Facilmente, né? Não é facilmente, é quando Não, merece. segundo o Diogo é facilmente. Pois, mas aí discordamos. Mas bem, aqui o Del Toro executa esta narrativa que eu acho que está muito bem montada. Ele aqui, no que diz respeito ao argumento que ele partilhou aqui com outros dois senhores, António Trachorras e David Munhoz, ele consegue depois executá-lo de um ponto de vista de realização que enaltece a atmosfera do filme. E ele utiliza as ferramentas para contar uma história que tem várias variantes, mas que depois conseguem expandir e contar uma história que, utilizando uma expressão que volta e meia surge, é maior do que a soma das suas partes. E Muito isso bem, muito bem. contabiliza aqui Muito bem dito. também a temática sobre a injustiça, sobre a ganância, e lá está. Acho que é um ótimo filme, muito recomendável. Eu acho que, inclusive, batalha aqui com o Labirinto do Fauno pelo um dos melhores filmes do Del Top Toro, sem 3? dúvida. Muito provavelmente. Ok. Muito provavelmente Quem é que está em primeiro? para não dizer facilmente. Lá está. Este até pode concorrer para primeiro lugar, porque acho que tem, é muito rico, muito rico. Depois metes aí a forma da água, não é? Shape Sim. of Water, aí para o meio, e depois o Labirinto do Fauno. Eu o Labirinto do Fauno preciso de o rever. Já o vi há muitos anos Eu ainda e não o vi, curiosamente. aí está uma boa oportunidade. Porque de facto foi o filme que Mas o este foi levou primeiro? para. Ou foi o Este Labirinto? foi primeiro, porque este Ah, foi então ok. 2001, Labirinto, pá, aí 2006, 2007, foi assim uma coisa. E Então o Labirinto é que é irmão deste, basicamente, né? não, este é o irmão e o Labirinto é a irmã, porque também é uma história que tem Ah, ok, um ok. contexto histórico muito presente e mistura de novo. É aqui um bocadinho o realismo e o histórico a fundir-se, depois com o tato sobrenatural, mas aqui não se encaixa muito. Neste filme encaixa, mas a questão do Del Toro é que ele mistura muitíssimo bem o realismo com a fantasia para contar Sei. fábulas. E neste filme em concreto, sentimentalmente falando, é muito forte este É filme, na muito, minha opinião. sim, é muito particular. Acho que é principalmente um cineasta que se destaca por essa conjunção de forma tão sincera. É um realizador muito sincero que nota-se que está a trabalhar estas matérias com carinho, com gosto por quem a está a Subscrevo. dar voz e vida, e isso depois acaba por ser a grande valência dele enquanto realizador. Não acho que imageticamente ele seja deslumbrante, mas acho que imageticamente provavelmente o É Labirinto do muito Fauno constante, né? consegue destacar-se, mas os seus projetos, primeiro nota-se um bocadinho como o Tim Burton, nota-se logo que é um filme do Guilherme Exato. Del Toro. O que não é necessariamente E, mau, atenção, né? não é necessariamente mau. Ele tem uma marca que está muito distinta e que faz dele um contador de Mais histórias até bastante narrativamente, né? sólido, Exato. mais até narrativamente. Mas com o progredir da sua carreira, ele foi ficando imageticamente mais interessante. Agora, lá está, acho que é um retrato rico de
muitos aspectos. E isso faz da espinha do diabo aqui. Não é na espinha do diabo em português, é nas costas do diabo. É assim, a tradução literal é essa. Agora, Pois, já todos sabemos o que é que são as traduções dos títulos dos mas títulos. pronto, Valem o que valem. tem que ser fiel. Nas costas do diabo é a recomendação, sem dúvida. Olha, sabes quem é que também vai ser fiel? É aqui o Diogo sobre a sua opinião sobre este filme. Lá ver. Diogo, Sim, então, isso o não é que é que tens a dizer? Estão-me a ouvir. Estamos? Yes. É isso que tu tens a dizer. Aguentou. Olha, acho que concordamos, pronto, finalmente. Na reta final Ui, concordamos. É um filme muito bom, dos três até considero que foi a minha melhor experiência, por os motivos que o Bernardo enalteceu. Portanto, aqui o Guilherme Del Toro faz um contexto histórico muito rico, numa situação muito específica, portanto, aqui do que é um pequeno orfanato, não é? Vivem da caridade e tudo o que é os elementos que transcendem essa pequena comunidade de crianças que ali vivem, e o tal aliar a realidade com a fantasia, que aqui sim eu penso é muito bem aliada, porque não esconde a verdade, espelha muitos problemas, e principalmente aplicado a crianças, portanto com esse lado psicológico também sempre presente, com uma forma de ver o mundo muito diferente, se calhar, do que muitos dos espectadores que veem este filme, com uma certa inocência, mas uma inocência também com muita esperança, e essa esperança aliada sem dúvida ao alguma. tipo de sentimentos como o medo, como o que é o fantasma, a própria questão do fantasma em si, que ainda há bem pouco tempo vi uma obra onde a caracterização do fantasma passava por uma memória, um passado que já existiu e que já não está entre nós, portanto não aquela figura para assustar do fantasma como nós conhecemos do lençolzinho, mas sim esse lado de memória ou de alguém que nós gostávamos não Tristeza está e presente. melancolia. Exatamente, o E a luto. tal questão cíclica É também um, está aqui, que é a parte final sim, do filme, é é o um ciclo. luto, é um luto constante, Não sei se interpretaram assim. mais ou menos, conhecendo um bocadinho também o contexto histórico, não sei, chamar aquilo cíclico também custa um Imagina, bocado, o que ainda eu bem que não. percebi é que lá o responsável tornou-se o fantasma, o novo fantasma daquela zona. Ok, sim, de Da, certa da- é um foi a significado, interpretação sim, que eu uma tive. espécie de guardador daquele lugar, não é? Sim, porque ele começa o filme a dizer o que é ser um fantasma, né? Ele começa essa E acaba. definição, repete-a e depois aparece em grande plano de costas esse tal, a tal personagem mais idosa após ter morrido, né? Por Sim. isso penso que há essa tal questão cíclica que eu acho que está muito bem trabalhada no filme. Sim, há essa ligação de significados. É interessante, sim, é um apontamento interessante, um bocado. Aí está, como a expressão que o Bernardo disse, aqui não há pontas soltas no fim deste filme. É verdade, isso aí também foi algo que me satisfez, o chegar ao fim e realmente perceber que toda a gente, no fundo, não é? Ou a personagem que tu te apegas durante esta história, todas têm um seu futuro, uns mais contentes, outros mais tristes, pronto. A questão da morte em si, a questão de justiça, sempre aqui bastante aplicada, o caminho para essa justiça acontecer. Portanto, até como drama, é um filme fortíssimo. Portanto, até o colocar aqui a fantasia sim, mas horror, quer dizer, é um horror também psicológico, diferente do Dead of Night, mas que eu não, Mais vincado aqui, se eu recomendar este filme a alguém, visualmente. nem digo, olha, não vejas, não é pelo terror, tipo, vê o filme per si, portanto, pela obra que é, por tudo o que transmite, que o faz muito bem. Claro, tens esse lado um bocado fantasioso, que a meu ver, nem muito exagerado. Não, Portanto, não é. Exato. visualmente, tem esse lado visual, mas que até é, pronto, é só uns pozinhos, não é? De algo que até o Guilherme Del Toro depois fez no futuro. Portanto, nesse aspecto ele até, como falaste, Bernardo, imageticamente, ele depois até Continuidade. desenvolveu muito mais esse aspecto da fantasia. Mas aqui, um drama de guerra quase, uma coisa assim um bocadinho fechada, mas deliciosa. A tal questão da E fantasia até é mais pelo que representa do que propriamente por aquilo que demonstra ser. E eu acho que isso é que tem valor E o neste filme. horror aqui, eu até apelido aqui mais o horror às ofensas que são ditas a certas alturas e a certas ações que acontecem ao longo do filme, que eu penso que isso sim, como é a morte de uma criança, isso sim eu penso que já é um horror
per si, portanto, às vezes não é preciso muito, ou não é preciso entrar até nesse lado fantasioso para representar algo que nos aterrorize por dentro, ou nos deixe indignados, Muito bem nos dito. deixe chateados. Portanto, Todo eu o penso contexto é muito triste, mas é muito cru e realista. E é por isso que o filme é tão exatamente, sentimental. exatamente, e muito bem caracterizado. Penso que também a nível de diálogos e tudo, é tudo muito bem Estão a ver? O articulado. filme que vamos convergir foi o que eu escolhi. Penso Por que acaso. é uma peça muito forte, como já disse. Penso que é o melhor até dos três aqui, apesar de, pronto, ter valido pela experiência. Portanto, nós fomos à descoberta os três filmes, portanto, nenhum dos É o nós mais três engraçado. tínhamos visto, nenhum dos filmes. Pronto, como eu se calhar não gostei tanto do House, E bem, gostei deste e do Dead of Night, até pela sua importância histórica. Penso que isso também é importante, não é? Estas divergências estas macacadas. e estes caminhos também onde nos encontramos, e portanto, três estrelas e meia, sem dúvida. São três Ok. estrelas e meia, um filme que recomendo vivamente. Muito bem, já adiantaste a nota antes de eu dar a minha opinião, mas não tem problema. Mas já, Eu deixo, eu deixo. Ahm, ora bem, vai muito na linha daquilo que vocês disseram. Adiantei já que também dou 3 estrelas e meia a este filme. Muito pouco para as 4 estrelas. De facto, é um filme, tal como o Bernardo disse bem e reforçado por ti, muito bem contextualizado, estruturalmente também muito sólido, narrativamente então não há quase nada para apontar, tal como o Bernardo disse, muito sentimental, muito profundo nas suas mensagens. Gostei muito de como se relacionou o início do filme com o final do filme, a tal questão cíclica, o que é ser um fantasma e, acima de tudo, o que é a representação de um fantasma, que é essa a parte mais interessante, e toda a continuidade nos filmes do Del Toro da tal figura monstruosa que tenta e consegue ser humanizada no filme. E é isso que o Del Toro faz nos seus filmes, na minha opinião. É humanizar uma figura que, se não conhecermos, se não tentarmos perceber a sua essência, não conseguimos encontrar humanidade. E neste filme conseguimos encontrar toda a sua humanidade. Então, tal como o Diogo disse bem, todo o contexto do orfanato, de haver poucas posses, quase havia mais crianças do que alimentos, então era uma situação bastante precária. E depois também o vilão, não acho que seja de todo forçado, acho que está muito bem contextualizada a parte do vilão e as desavenças que há. Acho que os desfechos são muito satisfatórios. Então, 3 estrelas e meia. Eu até tenho dificuldade em justificar porque é que não lhe dou 4 estrelas, mas acho que 3,5 assenta melhor, pela minha experiência também. Portanto, fica ali entre o M e o S, então é, fica ali. O M assenta melhor do que o S. Exato. Olha, muito boa expressão. Eu não estava a perceber, mas agora já percebi. Ok. Bernardo, a tua nota para fecharmos. A minha nota, assim, mais rápido, porque ainda queria dar um apontamento sobre o Alzu, é que eu também dou 3 estrelas e meia ao filme. Acho que está muitíssimo bem conseguido. Acho que aqui a minha crítica, para não dar 4 estrelas, acho que imageticamente o filme Ok. podia. Muito constante, né? Muito na mesma linha. Sim, Não sim, é como a forma podia d'água, por ser exemplo. mais. É Sim, mais. Exato. podia ser um bocadinho mais evocativo, podia Ou inventivo até. causar uma impressão mais forte, porque mesmo a construção do terror é interessante, mas mais de um ponto de vista da curiosidade do que efetivamente do Muito bem. suspense que é construído, e não é pelo que acontece, mas sim pela forma como a montagem está feita e a escolha dos planos. Portanto, acho que há aqui um trabalho ainda a fazer para chegar às 4 estrelas, e é isso que eu Tendo a quero, concordar. é isso que eu quero reavaliar no Labirinto do Fauno, que é perceber se ele aí foi efetivamente um mestre. Estamos na E, mesma linha. Eu não reavaliar, mas avaliar, porque ainda não o vi. sim, eu vi-o já há demasiados anos. Portanto, sim, 3 estrelas e Demasiados anos. demasiados Engraçado. anos, sim. Uh, epá, O que é agora, que queres eu dizer sobre o Auzu? queria dizer que algo que se calhar ficou, já devo ter frisado, mas queria dizê-lo com estas palavras, que é, nós criticamos filmes, mas não os criticamos da mesma maneira. Não é? Exato. Eu não estou a dizer a crítica individual de cada um. Nós, os filmes, eles próprios,
pedem para ser avaliados de maneira muito própria, muito específica, não é? Nós não utilizamos os mesmíssimos critérios, ou pelo menos os critérios podem ser iguais, mas a forma como medimos esses critérios é diferente de filme para filme, tal como eu não espero ser assustado no Memória. Também não espero Claro. um drama intensíssimo de uma comédia. E se me permites, os filmes, tal como as obras de arte, na minha opinião, são organismos vivos. Então, têm características diferentes, têm apontamentos diferentes, têm essências diferentes. A mim É, nunca me mordeu nenhum, mas a é partir de como, agora é vou ter como, cuidado. é como o Saramago disse que ele adora todos os seus livros, ou dizia, né? Adorava todos os seus livros, tal como um pai adora o seu filho, mesmo que alguém lhe diga que criança tão feia. Eu acho que isso É bonito. é engraçado, É não é? bonito. Mas isto tudo para dizer que o Ozu, no cinema e na história do cinema, é um outlier. É um outlier. Ou seja, é um filme que não pode ser medido na mesma bitola que um outro filme qualquer de terror. Porque Certo. as suas propriedades requerem e pedem a quem está a ver que o interprete de uma forma muito própria, muito específica. E depois, o Diogo levou este argumento ao ridículo do Day in the Life, não é? De filmar um dia e eu acho que isso é reduzir um bocado a arte a uma série de padrões que se não são obedecidos, têm que ser denegridos. E essa lógica, eu pelo menos não sou muito adepto dela. Mas, ou seja, aqui o meu problema não está no facto de o Diogo gostar ou não gostar, mas as razões pelo qual o levaram a dar uma nota negativa. E isto, eu levanto esta questão no sentido da discussão, não da reprovação ou aprovação dos seus argumentos, mas no sentido da discussão e do porquê de eu divergir e de interpretar o filme com outros olhos. Ou seja, achas que o Diogo não justificou bem porque é que lhe dá 1.5, é Não, isso? não, não, não. Ele justificou bem. Agora, a gênese do seu argumento, o princípio do seu Acho argumento, que não se é adequa. que eu acho que é Ok. ligeiramente perigoso porque assim estamos a reduzir a arte a uma série de padrões e mosaicos que, se não forem reconhecidos em variadíssimas obras, então o filme não é bom. É como se nós tivéssemos um quadro, mas se o quadro não for pintado com aguarela, não tem qualidade. Estou a entender. E a mim Fica a faz-me um dica. bocadinho, impressão, e o Diogo justificou, e agora pode também falar para prolongarmos só ligeiramente, porque acho que é importante dar Não a há muito para possibilidade. prolongar, amigo. Há Pronto, certas coisas, mantém-se. pura e simplesmente, que se formos a seguir essa lógica, qualquer um faz qualquer coisa e tudo é bom, porque vão buscar algumas semióticas e umas justificações todas XPTO, porque a minha avó era muito coxa e o meu cão morreu atropelado e tudo tem um significado. Mas eu sei que isto é ridículo o que eu estou a dizer, mas o Não problema é? Eu estou a é perceber. que muitas coisas caem nesse mesmo ridículo. E, portanto, da mesma forma em que eu penso que deve haver uma total abertura por parte artística quanto às obras e artistas, eh, o não haver limite também às vezes tem que ser um bocadinho restringido ao que é avaliar algo se tem mais ou menos qualidade por outras obras do género e que está a transmitir certas mensagens, tem certas estéticas e movimentos artísticos, aliado também ao que é a experiência em si do espectador, da pessoa em comunicação com aquela obra, no que é o tal fator de comunicação. Portanto, eu se calhar posso ter exaltado um bocado aí, né, quando estava em Não, energia a falar, não, mas não, a não. verdade é essa. Também me exaltei um bocadinho. O House tem uma clara falta de comunicação a certa altura e isso é logo impeditivo de chegar a certos pontos-chave no que é quando vemos um filme, que foi o que tu falaste, conclusões que vocês os dois conseguiram chegar e também se calhar dar uma nota mais positiva. Eu pura e simplesmente nem consegui chegar aí porque a nível de comunicação o filme esbardalha-se todo a Mas certa imagina, altura. isso Pronto, é perfeitamente vocês legítimo. defendem isso como experimentalismo. Ah pá, pronto, é o que eu disse, se calhar dei-me 15 minutos ou 20, agora não pode ser, mas a seguir, mas
se me pedirem amanhã ou assim, eu perco 10 ou 15 minutos e arranjo-te uma lista pai, de 5 ou 10 filmes onde houve essa experimentação toda, essa ousadia, mas sem se perder a verdadeira mensagem do artista e os significados que a obra queria fazer passar, mesmo tendo esse lado experimental, visual e sonoro. Pronto, é isto, é muito aqui. Isto, para mim, diz tudo no que é a experiência do House. Pronto. E bem, eu só mesmo para rematar, se me permitem, da mesma forma que nós damos 3 estrelas e tu achas que é exagerado, nós obviamente olhamos Eu não para acho que 1.5. exagerado ou não. Não, deixa-me só concluir. Eu respeito a vossa Deixa, experiência, mas respeitem deixa, a minha também. Pronto. É o que eu estou a dizer, deixa-me só concluir. Nós olhamos para 1.5 também e achamos exagerado. Mas o que é que nós fazemos? Nós não admitimos que temos verdades absolutas ou dar 3 estrelas. Nem o contrário. Simplesmente é a nossa perspectiva sobre o filme e lá está, é o que tem sido. O cinema permite precisamente isto, né? Na tua perspectiva, o filme merece ser imortalizado por 1.5 e nós achamos que merece 3 estrelas e estamos todos corretos. Ou ninguém está errado, vá. Ninguém está errado, ninguém está correto. O ponto é só que eu acho que só que há a questão da comunicação do filme. Eu acho que é um bocadinho obscura, mas não é, digamos que... É desintegrado. Ridiculamente obscura. Não, Não, é o que eu estou a dizer. Não é ridiculamente não, obscura. porque É obscura inclusive e não é disseste que eles ridiculamente. explicaram o filme a certo ponto à Nolan. É o que eu estou a dizer. Eles dizem. É o que eu estou a dizer. É obscuro, mas não é ridiculamente obscuro. Não é, mas a certo ponto podia ser um bocadinho mais claro, não é? Porque há muita azáfama. Mas lá está, eu olho para este filme de uma maneira muito particular que não olho para provavelmente mais nenhum filme de terror. E não o consigo equiparar com nenhum outro filme de terror de uma ponta à outra. E acho que na arte, ok, podemos ter regras, podemos ter Tendências. matrizes, tendências, movimentos, mas depois há sempre um bocadinho quase que como se fosse a contracultura da arte, que são de vez em quando estas obras que mexem um bocadinho com o espectro e nós que vemos filme atrás de filme, atrás de filme, atrás de filme, atrás de filme, deparamos-nos com isto e, atenção, capta, pelo menos eu estou a dizer o que Exato. aconteceu, capta a atenção por uma série de prismas que os outros não o fizeram. Exatamente. E se me E permites, isso depois foi isso. pode ser fator de grande desilusão ou fator de grande admiração. Exato. Ou ali algo mais intermédio. E- Mas pronto, tive a necessidade de discutir um Bernardo. bocadinho mais o filme, porque sinto que provavelmente não vamos discutir mais nada assim noutro podcast. E, por exemplo, É muito particular. e isso que disseste sobre o Ozu, que de haver coisas que te despertem e um fator diferencial num filme que tu valorizaste, aconteceu, por exemplo, na minha opinião, no Memória, podes concordar que há um fator distintivo no filme que te faz, globalmente falando, abraçar o filme Mas aí o dessa Memória profundidade. já está encaixado num movimento de cinema lento que já tem um grande historial. Eu aqui não consigo colocar o Memória no mesmo patamar do Sim, estou a Auzu, perceber. porque eu não encaixo o Auzu em nenhum movimento em particular. Mas Ele sim, mantém-se para lá o que da eu queria dizer margem. é que o É um Memória é muito outlier. especial enquanto filme, certo? Enquanto filme. É um filme que está encaixado aliás, no cinema do Apichatpong, o cineasta, A e Pichopong, Ping Pong. sim, sim. Apichatpong, o Ira Sataku. É algo desse género. Mas que está encaixado num movimento mais global, não é? Sim, tens Num razão. género de dramas em particular. O Auzu não, o Auzu é só o Auzu, não o encaixas em lado nenhum. Exato, Pelo menos eu exato. tenho, até rima, Auzu, não encaixa em lado nenhum. Se disseres nenhum. Olha, muito por É minha só causa, isto. isto também acabou por ser um podcast sobre o Memória. Peço desculpa por isso. Não, eu acho bem. Desta feita, finalizamos o nosso podcast. Antes de, portanto, finalizarmos completamente,
não posso deixar de enaltecer que o Barreto está em todo o lado, como vocês sabem, Anchor, YouTube, Google Podcasts, Apple Podcast, iTunes, exato. Sim. Não sei se me estou a esquecer de algum. Spotify. Exato. Disse primeiro. Vai-te lixar, estou a brincar. Vai. E também agradecer aos nossos patronos, porque nos apoiam diariamente ou mensalmente, e são contribuições que fazem toda a diferença para continuarmos a crescer enquanto grupo e coletivo, enquanto no nosso projeto Barreto, desde 1 a 13 euros, podem contribuir para nos ajudar a continuar a crescer, e todo esse crescimento reflete-se no conteúdo que vocês podem aproveitar, conteúdo exclusivo e inclusivo. Desta feita, vamos então encerrar mais um episódio quentinho deste especial de Halloween, mas é assim que tem graça, terrorífico, e voltaremos em breve, como vocês sabem, para mais descobertas e para mais debates sobre o cinema Ou terror. também. Bom Halloween. Bom Halloween, Ricardo, somos nós, não se esqueça. Exatamente.